Fala galera, boa noite, beleza? Hoje a gente vai ver aqui um método, né, para a gente poder estar agrupando horas no Power BI para que a gente possa visualizar, né, nesse exemplo que a gente vai trazer aqui, a contagem de pedidos por um gráfico de linhas, com área, né, na verdade, até um pouco mais elaborado, deixar um visual mais legal, para a gente poder ver como é que foi o andamento daqueles pedidos ao longo das horas de trabalho do dia na empresa, tá? A gente sabe que tem várias utilidades para isso no dia a dia, para a gente estar vendo quais são os picos, quais são os horários ali que a gente tem de mais folga, né, ou até mesmo de mais oportunidade para estar trazendo um maior volume de pedidos. Então, isso é útil em qualquer tipo de análise, né, de dados que a gente pode estar fazendo em diversas áreas, seja na parte comercial, seja na parte de saque, enfim. Então a ideia é trazer esse conteúdo aqui para que vocês possam ver de uma forma bem básica e simples mesmo, mas que vocês possam utilizar no dia a dia de uma maneira que vai impactar e vai agregar valor no trabalho de vocês, tá? Beleza? Acredito que vai fazer muita diferença aí para o dia a dia, até um conteúdo que até mesmo quando eu fui procurar não tinha tanta gente com uma facilidade para mostrar isso, né? Vi muita questão de fórmula e tal, muita agregação, mas usando o DAX, mas enfim, eu queria algo mais prático para que pudesse ser mais ágil no dia a dia e a gente pudesse ter uma maior facilidade. Então, estou trazendo esse conteúdo justamente para que possa agregar valor no dia a dia, beleza, galera? Então vamos lá, já deixei aqui o Power BI aberto, tá? Para que a gente possa ganhar um pouco de tempo também. O dataset, né, que eu subi aqui, foi um dataset que eu criei usando inteligência artificial, né, que me gerou um código no Python e do Python eu consegui ali trazer esse dataset em formato CSV. Depois eu vou disponibilizar para vocês, né, para que vocês possam treinar também com esse dataset aí. Vai estar na descrição, beleza? E são dois campos apenas, tá, pessoal? Duas colunas, né? Uma que é o order code, né, que no caso é o código do pedido, e outra ali que é o date time, que é a data e hora daquele pedido, beleza? Então vou até mostrar aqui para vocês bem rapidinho. É um dataset super básico, tá, que eu gerei ali justamente para que a gente possa trabalhar mais com uma visualização rápida aqui e algo que seja mais prático, beleza? Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é criar grupos, né? Aqui o modo mais fácil que eu encontrei realmente foi criar grupos de hora. Isso aí a gente vê muito quando a gente está fazendo, por exemplo, análise de idade, né? A gente faz um agrupamento ali para ver os grupos de idade de 10 a 15 anos, de 16 a 25, sei lá, que a gente vai criando esses grupos para a gente poder analisar quantas pessoas, né, tem por grupo de idade, para fazer até um um estudo de CRM do nosso consumidor como um todo, enfim, análise de perfil, né? E enfim, eu vi aqui que uma oportunidade seria agrupar também esses horários do dia para poder facilitar, até porque a gente tem uma coluna aqui, né, um campo que é o date time com data e a hora, sendo que a gente precisa fazer algumas modificações para chegar até esse passo do grupo. Então, pessoal, são esses dois campos super tranquilo, vai ser bem rapidinho. E o primeiro passo que a gente vai fazer, na verdade, é duplicar essa coluna do daytime, tá? Por quê? Porque a gente só quer de fato extrair as horas dessas datas, né? Desses pedidos que ocorreram. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai voltar lá no Power Query, tá? Clicando aqui em transformar dados. A gente vai duplicar, tá? Vai clicar com o botão direito, vai duplicar a coluna e depois a gente vai formatar essa coluna como apenas hora, beleza? A gente pode até renomear aqui e botar hora. Já pode botar em português mesmo, enfim, cada um vai nomeando da forma que se sentir melhor aí, tá bom? Então, coloca já a hora que a gente só quer as horas daquele pedido, né? No caso, a gente não quer o dia em específico, a gente só vai trabalhar com as horas nesse caso, e a gente já pode fechar e aplicar para poder já fazer a leitura, beleza? Aqui, pessoal, a gente não vai precisar dos segundos, tá? Até porque a gente quer formatar um gráfico com as horas do dia e quando a gente está trabalhando com essa forma visual, né, de dados, a gente não trabalha com segundos, a gente trabalha com hora e minutos, né? Porque vai ser a hora apenas e 00 depois. Vocês vão entender melhor mais à frente. E aqui, depois, a gente já pode até colocar aqui como short time, tá? No caso da formatação da visualização que a gente vai estar querendo utilizar. Então, já pode botar aqui o short time até para facilitar as coisas. Depois disso, pessoal, a gente vai agora de fato criar os grupos, tá? A gente vai então clicar em cima aqui, onde a gente tem os dados, né? No caso as tabelas que a gente sobe os datasets, né? Que a gente sobe no Power BI. Vai clicar com o botão direito, ou pode também clicar nesses três pontinhos, tá? Dá no mesmo, pessoal. Pode clicar aqui com o botão direito e vai criar novo grupo, tá? Depois de criar novo grupo, a gente pode dar um nome, né? Aqui, ó, grupo
ou vamos até botar horas de trabalho. Te deixa um nomezinho diferente, né? Horas de trabalho, horas produtivas, enfim, a gente dá a nomenclatura que a gente está de acordo com a nossa realidade, tá, pessoal? Aqui, como exemplo, não vou ficar me prendendo a esses detalhes. E aí, no caso, a gente vai ter aqui o tipo de compartimento, né? A gente não quer formatar uma lista, a gente quer compartimento, que o Power BI já faz isso automaticamente. Aí, o tamanho do compartimento também deixa no automático, tá? Que tem uma inteligência aqui no Power BI que ele já facilita bastante. E o tamanho do compartimento a gente quer colocar de 1 em 1 hora, tá? Então a gente vai criar um grupo ali de 1 em 1 hora, que é o que a gente quer. Então já está aqui como horas, já fez essa leitura, então já está nos trinks aqui para a gente poder criar esses grupos. Beleza, pessoal? Então vou dar um OK aqui. E aí vocês vão ver que ele gerou uma nova coluna, que é horas de trabalho, tá? Essa coluna é a coluna do agrupamento. Ah, Thiago, mas veio ali com a data, 30/12/1899. Sim, ele já vem com uma formatação de data-hora, um tipo de dado, né? Na verdade, de data-hora como a gente está vendo. Mas, pessoal, a gente depois vai modificar, claro, esse tipo de dado. Então, a gente vai clicar aqui novamente e vai colocar apenas em hora, tá? Que a gente vai tirar esse 30/12/1899, que não faz o menor sentido também, né? Então, a gente tira isso e a gente já pode colocar aqui novamente o short time, que a gente não vai trabalhar com a visualização de segundos, né, pessoal? A gente sabe que segundos aí, dependendo da análise que você estiver fazendo, pode ser muito importante, mas para essa aqui, ela não é nem um pouco importante, tá? A gente vai estar olhando ali para os pedidos ao longo das horas do dia, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente já tem o nosso agrupamento, né? O nosso grupo aqui de horas de trabalho, né? Horas produtivas do dia em relação àquela empresa, como é que funcionam os pedidos daquela empresa. Vocês podem ver que ele faz um arredondamento para baixo, né? Então, ali o pedido que é 8h32, ele joga para 8, né? Porque ele está dentro das 8 horas da manhã do dia. Aqui mesma coisa, 6h53, joga para 6 horas, porque ele está sempre fazendo a leitura da hora e não do minuto, tá? Ele não tem essa parte de arredondamento. Beleza, galera? Então, a gente praticamente já está com tudo pronto, tá? O que a gente precisa fazer em relação às horas de trabalho? O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é criar realmente uma DAX para poder estar contabilizando quantos pedidos tiveram. Então, vou criar aqui uma medida, posso criar aqui mesmo, não precisamos aqui nesses exemplos criar uma nova tabela de medidas, né, no caso. A gente pode criar aqui count rows, né, para contar quantos pedidos a gente teve nesse nosso dataset, que se chama grupo horas. E aí, beleza, temos aqui a nossa medida, né, que é a contagem de pedidos que tivemos na empresa, né, enfim, no determinado período que está ali que eu havia criado. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai de fato utilizar essas medidas, né, esse grupo para criar a visualização e a gente analisar o que aconteceu ali naqueles pedidos. Beleza? Então, vamos lá. Gráfico de área, tá, galera? Eu geralmente gosto de usar o gráfico de área, ele dá uma visualização um pouco diferente, ele dá uma preenchida melhor. Claro que eu faço algumas modificações para tirar um pouco dessa área escurecida, deixar ela um pouquinho mais transparente, enfim. Tem algumas técnicas de análise de dados que a gente pode fazer para evitar que fique muita firula, né? Que chame muita atenção desnecessária do usuário ali quando ele vai estar fazendo a utilização do nosso painel, beleza? Então eu uso essa aqui, depois eu faço algumas modificações, mas aqui no caso a gente só quer ver o uso desses grupos. Então não vamos entrar nesse detalhe nesse primeiro momento. E aqui, galera, selecionei então o gráfico de área. E agora, o que eu vou fazer? No eixo X, eu vou colocar justamente as horas de trabalho, né, as horas produtivas, que são as horas do dia, que são os grupos, né, no caso. É aquela coluna que contém os grupos que a gente criou. E depois, pessoal, eu vou alocar no eixo Y os pedidos, que é a contagem de pedidos, beleza? E aqui, vocês já vão ver, vou até dar uma esticada aqui, né? Vocês já vão ver que ele vai estar contando os pedidos nos grupos das horas, o que é maravilhoso, né? A gente já vê que é uma visualização muito rápida. Vou fazer algumas mudanças aqui para melhorar, tá? A gente pode ver que o eixo X ele está como um contínuo, tá? Então, assim, quando eu vou utilizar essa visualização, eu não gosto de deixar o contínuo, ele não é uma visualização muito boa. Eu gosto de deixar ele no categórico, que é essa parte aqui abaixo. Tá? Então, eu vou mudar para categórico, que vocês já podem ver que ele vai sair lá do modelo que estava, né? Vocês podem ver que já tem uma diferença. Ele até deu uma enxutada no gráfico, trazendo todos os valores da categoria do eixo X. Então, vai lá de 8 até as 7 horas da noite, né? Que é o período que teve, de fato, os pedidos. Então, a gente já consegue ter uma visualização muito melhor, né, das horas do dia.
E o outro, pessoal, é no caso modificar o valor mínimo, né, do eixo Y. Vocês estão muito acostumados aí no dia a dia a usar o Power BI, vocês sabem que quando a gente usa esses gráficos de linha e coloca essas contagens enfim, nem só contagem, né, soma e tudo mais, o Power BI ele não dá o mínimo como zero, tá, pessoal? E vocês têm que prestar muita atenção nisso. Por quê? A gente acaba criando uma visualização equivocada dos dados. E vocês vão perceber isso. Vocês podem ver que começa, né, no eixo Y com 6 e termina no 11. Vocês veem o tamanho da diferença que dá de pedidos entre esses dois pontos do gráfico. Agora, quando eu mudo para zero, tá, pessoal, que sempre façam isso ao correto, verifiquem o tamanho da diferença agora. Já não é tão grande, né, quanto era antes. Se vocês perceberem, ó, novamente alto, coloquei aqui para voltar. Perceba a diferença, por exemplo, de 7 pedidos para 9, né? Parece uma diferença absurda. Quando muda para zero, nem é tanto assim, tá, pessoal? Então prestem muita atenção para que vocês evitem de cometer esse erro que é muito clássico, tá? Quando a galera está fazendo aí apresentações e tal, não coloca o zero como o ponto de mínimo, né, do eixo Y e acaba distorcendo muito a realidade da visualização dos dados, que é o que a gente não quer que aconteça. Belezinha? Então, pessoal, a gente depois aqui pode também tirar, né, no caso, esses valores do eixo Y, que a gente não quer, e o título também, que já está escrito ali, pedidos por hora de trabalho. O título abaixo também a gente pode tirar, mas a gente não tira os valores, né, porque a gente quer ver as horas do dia. Eu vou até colocar aqui um máximo para a gente ter uma melhor visualização, para reduzir um pouco, né, que o Power BI também, ele tem algumas, não sei porque a Microsoft ainda não consertou, mas tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer umas gambiarras para melhorar, né. E aqui agora eu quero colocar o rótulo de dados para que a gente possa ter uma melhor visualização, né, do que está acontecendo. Então, coloquei aqui o rótulo de dados e vocês podem ver a contagem, né, de pedidos pelos grupos de horas do dia. Então, pessoal, a gente pode ver aqui uma análise rápida aqui, já interpretando o gráfico, né, que ali, geralmente nas 11 horas da manhã, a gente tem um pico de pedidos, né, no caso, é um dataset reduzido, ele tem apenas 100 linhas, imagina isso com milhares e milhares, né, até às vezes milhões, dependendo da empresa que você trabalha. E ali depois a gente tem no final do dia, né, no final do expediente, por exemplo, aí de 5 às 7, a gente tem outro pico. Então, pode ser que para aquele momento a gente precise alocar mais profissionais para estar cuidando, tratando, faturando pedidos, ou se for uma situação de saque, né, a gente está usando isso aqui para a gente poder posicionar mais profissionais para estar atendendo nesses horários que são horários de pico também. Então, é uma análise muito legal, eu estou usando na empresa que eu trabalho também, até para a gente poder verificar o comportamento, né, disposição de colaboradores nos momentos de trabalho ali, para a gente poder estar otimizando, né, o faturamento de pedidos. Então, galera, fica aí, tá, esse vídeo. Ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas tá ótimo. Acredito que aqui a ideia é passar no detalhe, né, como vocês podem fazer e que vocês entendam, né, no caso, para o que serve, né, não só criar a beleza aqui do dashboard e tal, é bonito, maneiro, mas ele precisa ter alguma utilidade para você no dia a dia, beleza? Que isso aqui sirva para agregar valor no seu trabalho e que agregue também mais produtividade, né, que você possa tirar insights, beleza? Valeu, galera, forte abraço e obrigado mais uma vez. Curtem, comentem aí, sugestões e críticas também são super bem-vindas. Valeu, pessoal, forte abraço.